Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Muito bem, vamos ao áudio dela que diz assim. Olá, André, boa noite. Eu tô com uma situação que é o seguinte, eu conheci um rapaz que ele se dizia muito direito e honesto. Eu fiquei com ele uma vez e depois ele foi fazer uma cirurgia de 30 dias. E depois a gente teve um reencontro, aí depois de lá foi só briga. Ele mexeu com a minha amiga. Agora eu bloqueei ele em todas as redes sociais, no WhatsApp, em tudo, porque a gente tava se desentendendo demais, brigando muito. Só que ainda eu gosto muito dele, eu não consigo esquecer e eu não sei o que eu faço. Às vezes me bate um desespero muito ligado porque eu não quero dele, sabe? O que você me aconselha? Olha só, não, gente. Eu, claro, entendo, né, o que você está vivendo aí. Veja bem, o que te prende não é só a pessoa em si, sabe? Mas o laço emocional que você criou, a expectativa que fosse dar certo. Então, por exemplo, ele se apresentou como um homem direito, um homem honesto, certo? Então, assim, a ideia que eu vou criando. Então, por isso que eu digo, muitas vezes eu não fico tão preso na pessoa em si, mas muito mais em todo aquele ideal que foi projetado dela. Por isso que, por vezes, é tão difícil para eu me desconectar, porque se fosse só a pessoa em si, parece que é mais fácil. Mas aí tem muitas raízes, coisas que eu vou criando, todo um ideal de que fosse dar certo, que era que isso ia... Agora sim vai funcionar, agora sim encontrei uma pessoa decente, agora sim encontrei uma pessoa que vai me valorizar e então tem possibilidade de eu desenvolver uma relação muito produtiva aqui. Mas não se esqueça, ele se apresentou como uma pessoa muito direita, muito honesta, mas depois as atitudes dele não confirmaram isso, hein? Então não perca isso de vista. O fato dele ter dado em cima da sua amiga, por exemplo, já é um sinal, claríssimo, né, de desrespeito. Então tá vendo? Essa pessoa direita e honesta já foi por terra só aqui. O fato dele ter mexido com a sua amiga em tão pouco tempo de relacionamento. Imagine se fosse anos. E se ele mexe com a sua amiga, que é uma pessoa próxima que vai vir te contar, você imagine o que esse cara não apronta fora. Pelo amor de Deus, minha querida, só isso aqui, só esse raciocínio que a gente está fazendo aqui, já seria suficiente para você desbancar todo esse ideal, todas essas ideias que foram projetadas a partir do que ele falava. Outra coisa, brigas constantes. Brigas constantes demonstra falta de sintonia, demonstra falta de maturidade para manter uma relação saudável. E quanto ao bloqueio, eu bloqueei ele em tudo. O bloqueio, ele representa uma ação de autopreservação, não é fraqueza. Tem gente que vai falar que o bloqueio, bloquear a outra pessoa é infantilidade. Não, é autopreservação. É aquele momento que eu chego. Se eu não bloquear, eu vou continuar mantendo contato com essa pessoa, ele vai começar a jogar 3, 4 palavrinhas, eu vou cair de novo. Então, o bloqueio, presta bem atenção nisso. Numa situação como essa, por isso que eu digo que tudo tem o seu contexto. Numa situação como essa, o bloqueio representa autopreservação. Não representa infantilidade, não representa fraqueza. Mas por que eu ainda gosto dele, André? Porque apegos emocionais, eles não somem de imediato. Não é assim. Eu me apeguei emocionalmente àquela ideia daquele relacionamento, de que isso fosse dar certo. Então não vai sumir assim, num passe de mágica. Mesmo quando a razão aponta os erros, né, a emoção, o coração, ele leva um tempo maior para processar tudo isso. E outra coisa, o início da relação, a espera de 30 dias, ele passou uma cirurgia, então eu fiquei esperando. Essa espera de 30 dias pode ter criado em você uma ideia de investimento. Eu esperei e agora eu vou receber. Eu esperei, eu acreditei, então agora eu vou receber o retorno de tudo isso. Olha, eu fui compreensiva. Então essa espera aí de 30 dias pode ter criado essa noção de investimento. Então agora eu quero. Por isso que por vezes, tá vendo? Eu vou me apegando, gente. Então, o que dói não é só a perda dele, mas da história que você criou em cima dele. A perda da história que você imaginou
que vocês teriam e que você merecia isso. E não é que você não merece. Eu mereço essa história. Tudo isso que eu imaginei, que vai ser um cara legal, que vai me respeitar por causa disso. Tudo que eu mereço? Mereço. Mas tá vendo? Eu tenho que ver se a pessoa é digna. Eu tenho que ver se a pessoa real e concreta corresponde às coisas que eu sei que eu mereço. E agora, né, não se sinta fraca. Ah, porque ele foi um sacana, deu em cima da minha amiga e eu ainda gosto dele. Então assim, sim, você ainda gosta dele, você gosta, né, de toda essa ideia, tudo isso que eu já falei que foi construído aqui. Então, isso não faz de você uma pessoa fraca, faz de você uma pessoa humana. Então, quando eu reconheço tudo isso e reconheço que sim, né, isso doeu em mim, tal, me pegou, tudo isso ajuda a cicatrizar. Quando eu nego, é pior. Outra coisa que eu já falei é da importância do bloqueio, né? É autopreservação. Então, assim, se eu desbloquear, eu vou voltar para a estaca zero. Então, tem que manter bloqueado, porque senão, se eu desbloqueio, pode começar esse ciclo, pode desencadear tudo de novo. E agora, né, eu começo a preencher os espaços que ele ocupava. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente está conhecendo alguém e a gente faz a pessoa preencher todos os espaços da nossa vida para. A minha vida não pode parar. A pessoa, eu estou incluindo ela na minha vida em meio a todas as outras coisas que eu já faço. Então precisa tomar cuidado. Mas os espaços que ele preenchia na minha vida, eu começo a ocupar com coisas que eu gosto de fazer. Então aquele livro que eu queria ler e estava sem tempo para ler, aquele passeio que eu gostava de fazer no parque com meu cachorro, eu vou fazer, entendeu? Então eu começo a preencher esses espaços. Quando bater saudade, que parece que eu tenho, né, ainda bem que está bloqueado, porque senão agora seria o momento que eu mandaria mensagem, porque bateu a saudade, eu relembro de tudo que foi feito, das ações que ele teve, que eu sei que eu não mereço, das ações que ele teve, que eu sei que isso não conduziria a uma relação saudável. Eu tenho que, por vezes, sentar e escrever. Ah, tá batendo a saudade, tá batendo aquela coisa que parece que eu vou fraquejar, eu vou e escrevo. Faço uma lista. Quando eu faço isso, ajuda a esfriar, a jogar um balde de água fria, toda aquela idealização, toda aquela projeção que eu fiz. E muitas vezes eu tenho que buscar apoio com amigos, com pessoas da minha confiança, que eu gosto de me abrir. E claro, né, às vezes, dependendo do processo aí, preciso buscar uma ajuda profissional. O desafio agora é você ir cuidando de você até que, né, o coração se alinhe com a razão. Então, às vezes, leva um tempinho para isso. O coração se alinhar com a razão. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí nos detalhes da sua história, para que assim eu consiga te ajudar em alguma situação que você de repente esteja passando? É só você acessar o meu site, www.andremassolini.com.br. Lá você vai encontrar todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.